Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição da Liga Live, esse encontro quinzenal da agência Liga Conteúdo para tratar aí de assuntos referentes ao mundo da comunicação, aos debates sobre a nossa profissão de jornalista e os desafios que a gente atravessa no dia a dia da profissão. E hoje a gente está aqui com o Bruno, com a Aline e com o jornalista Felipe Armata. A gente vai tratar de um assunto que está todo mundo se perguntando aí. A gente está vivendo a flexibilização da questão da quarentena, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o Felipe está em Curitiba, vai poder falar um pouco mais disso. E a grande pergunta que se faz é como vai ser daqui para frente, né? Então, projetar esse futuro aí, o que fica, como vão ser as coisas após esse período, a gente está tratando dessa live com o Felipe aqui com a gente. Bruno, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Queria agradecer o convite, é um prazer participar com vocês. Isso, obrigado. Felipe, você está ouvindo o Bruno? Eu não estou ouvindo, não sei se sou eu ou não. É o microfone. Ouviram? Sim. Toca o barco, gente. Não, é isso aí. O Bruno estava falando que em 2020... Agora o PH que está com o microfone desligado. Mutado ali. Os dois, pois é, que a gente está no mesmo ambiente, aí o combinado é para um desligar o microfone enquanto o outro fala. Mas enfim, é isso aí, a gente promete acertar isso aí ao longo desse programa aí. Mas é isso, né? A gente está vivendo uma situação totalmente atípica com essa pandemia, né? Todo mundo que tinha projeto, plano para 2020, teve que dar uma segurada aí a partir de março, e o jornalismo também foi muito afetado, né, Aline? Trazendo aí muitas consequências para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, né? Pois é, nós jornalistas e profissionais da comunicação, né, de uma maneira geral, a gente está lidando com a questão do novo normal. Nós vimos muitas redações mudarem praticamente do dia para a noite o modo de fazer, colocando equipes em home office, produzindo jornais impressos, televisivos e rádios no esquema de trabalho remoto, que também põe muitos desafios. Nós já conversamos sobre eles em uma live aqui também, e hoje vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo e como fica a nossa profissão, como ela convive com a pandemia neste momento e como deverá ser no futuro próximo. É isso mesmo, Aline, e a gente trouxe o Felipe Armata para falar justamente sobre isso. Felipe, mais uma vez, obrigado aí por participar da live. E a gente queria que você falasse aí com o pessoal, se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está em casa te conhecer, quem é daqui de Petrópolis, principalmente, saber mais um pouquinho sobre você. Legal, eu tenho uma mistura aí de um trabalho na área acadêmica e no mercado de trabalho, né? Eu sou supervisor de jornalismo na Rádio Band News FM em Curitiba, né? Então atuo na Rádio Band News, estou nesse momento aqui na rádio, por sinal. E na área acadêmica, eu sou professor do curso de jornalismo, publicidade e design na Universidade Positiva aqui em Curitiba. Eu também coordeno 2 cursos de pós-graduação, coordeno um curso de pós-graduação em mídias digitais e um em assessoria, gestão de comunicação e marketing. E eu faço doutorado em Portugal, estou bem na fase final, já até entreguei a tese, falta só defender, vai ser agora no fim do ano. Eu faço na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal. E eu, em ciência da informação, faço uma tese daí discutindo mais o meio digital, né? Eu discuto os influenciadores digitais. Então, eu atuo aqui no rádio, mas eu tenho uma ligação também com startups, né, e tudo mais. Eu faço parte aqui em Curitiba da Curitiba Angels, né, que trabalha com investimento anjo, startup. Então, esse é um pouco aí do meu trabalho aí no mercado, tanto na Band News quanto com startups e na área acadêmica, né? Sou professor aí há mais de 12 anos, coordeno curso de pós-graduação e sempre trabalhando com a comunicação como um todo, né? Eu dou aula no curso de jornalismo, publicidade, design. Então, acho que é legal ter um pouco dessa troca, né? Não fica só numa área da comunicação, mas em todas. Acho que, de uma maneira rápida, é um pouco isso que eu faço.
Muito bacana, Felipe. E assim, a nossa proposta, né, como a gente falou, é discutir justamente como fica o jornalismo daqui para frente. Mas é muito bom quando a gente tem um profissional que pode agregar no sentido de como fica também a publicidade, o marketing, o design, né? Como que vai ser os próximos anos, né? O que a gente já pode ter de perspectiva nesse sentido. Mas antes dessa parte, a gente queria que você falasse do ponto de vista do jornalismo, o que você viu assim, né, do teu olhar de março até agora? O que o jornalismo enfrentou? Como foi esse processo? Eu acho que tem uma história que é legal de contar. Primeiro, eu queria falar um pouco do ponto de vista técnico, né? Eu acho que tem uma transformação impressionante e eu me bati muito com isso aqui para a gente implementar um jeito de fazer diferente. E o que eu costumo dizer quando me perguntam disso, ultimamente eu falo assim, o jeito que a gente coloca a Band News no ar aqui em Curitiba hoje era impensável, e aí é impensável mesmo, em março. Então, assim, mudou completamente, né? Então, acho que do ponto de vista do conteúdo, a gente se preocupa com apuração, a gente se preocupa com credibilidade, a gente se preocupa com uma série de coisas que têm a essência do jornalismo e que ainda são mantidas. Mas eu diria que do ponto de vista técnico é completamente diferente. E eu acho que foi um desafio, né? E para mim o que ficou claro é que assim a gente tem que estar aberto a mudanças, né? Não estou entrando na questão da tragédia que é a pandemia, do problema social da pandemia, estou tentando entrar no que mudou no nosso ritmo de trabalho. Assim, claramente a gente teve que fazer coisas diferentes. E eu acho que algumas coisas mostraram para a gente assim, por que será que a gente fazia determinadas coisas desse jeito, né? Tem muita coisa que era feita tecnicamente há 15, 20 anos e a gente seguia e a gente tinha possibilidade de fazer diferente. Eu acho que a pandemia acelerou uma transformação do ponto de vista técnico no jornalismo que não teria se não fosse a pandemia, né? Que a gente tem essas crises acabam acontecendo. Então, assim, muita coisa que era impensável a gente faz hoje, uma digitalização das coisas de uma maneira que não existia algum tempo atrás. E aí, não só falando do meu trabalho aqui, mas do que eu vejo como o mercado como um todo, eu acho que a gente tirou alguns dogmas que não faziam mais sentido, sabe? Então, assim, muito apego à qualidade técnica acima de tudo, a câmera com a maior tecnologia. A gente vê todo mundo entrando no ar de um ponto de vista técnico muito mais rudimentar, né? Entra com o celular, entra de casa, né? Acho que isso é um ponto interessante. Então, assim, a gente já tinha essa possibilidade técnica, a possibilidade de trabalhar em vídeo, em live, com aparelhos muito mais simples, como o celular, já era possível, mas talvez, assim, por comodismo, por as coisas estarem funcionando há 20, 30 anos do mesmo jeito, a gente não tinha ido com tanto afinco. E eu acho que nisso a transformação é radical, eu vejo, assim, bem interessante. Ao mesmo tempo, eu vejo que, no geral, né, os meios tradicionais foram muito lentos com relação a isso, né? Assim, eu vi o Marcelo Adnet estava no Roda Viva da TV Cultura nessa segunda-feira e ele falou uma frase muito interessante, que perguntaram para ele se a TV não demorou muito para se adaptar com a pandemia, né? E estavam falando no caso dele porque ele faz o programa dele todo em casa com o celular. E ele falou muito no ponto de vista da TV ser um navio, né, muito lento, que vai fazendo a curva. E para mim ficou claro isso, alguns meios ainda ficaram muito lentos fazendo a curva, mostrou que a internet tem uma agilidade, um jeito de fazer as coisas que é muito diferente. Vou dar um exemplo nosso aqui, por incrível que pareça, um aplicativo que a gente usou muito mais do que usava era o WhatsApp, assim, o WhatsApp sempre estava na nossa mão, e a gente consegue colocar áudio no ar do WhatsApp de uma maneira que a gente não tinha pensado, então eu acho que você ter respostas mais ágeis, mexer com o preferir entrar ao vivo com uma resposta ágil do que você não entrar ao vivo, acho que é uma das lições que a pandemia nos trouxe do ponto de vista técnico, né? Então, assim, acho que isso é interessante. E em alguns casos, eu tenho falado muito isso, eu acho que ficou melhor do que era antes, né? Eu acho que tem alguns programas que ficaram melhores durante a pandemia, então, assim, eu acho que a gente tem que estar, de novo, é uma tragédia, né? Não estou questionando, não estou entrando no ponto de vista social, mas com a transformação da comunicação, se a gente for aberto, acelerou muita coisa que já estava rolando de uma maneira muito incidental e que todo mundo teve que se transformar. Curioso você falar sobre isso, né? Eu, PH e o Bruno, a gente é praticamente da mesma turma da faculdade, né? Nos formamos há mais ou menos 10 anos, né? E eu já tive, assim, por exemplo, editores que me chamaram a atenção por estar apurando pelo WhatsApp.
E hoje é a principal ferramenta de comunicação, de apuração, e a gente vê que muitos entrevistados, muitas fontes, né, preferem, inclusive, falar pelo WhatsApp do que, às vezes, ficar numa ligação. Então, é bem curioso você trazer isso, porque eu imagino que na rádio deve facilitar muito, né? E isso é uma coisa que, se não fosse a pandemia, teria muito preconceito. Esse é um exemplo claro que você falou, né? A gente tá do tradicional, né? Peraí, liga pra pessoa, né? Vamos fazer aqui e tudo mais. E que era o tranquilo, né? Agora a gente teve que fazer diferente, inclusive captar áudio, né? Aqui a gente não captava áudio pelo WhatsApp, a gente só captava áudio na ilha de edição, né? Como a gente tem muitos profissionais em home office, quem está em home office não tem a qualidade técnica da ilha de edição. A pessoa tem que captar por WhatsApp, que era, assim, algo muito feio há 5 meses atrás, né? E a gente assumiu isso, né? Então, assim, é legal que as pessoas compraram essa ideia e tem que ser assim. E, de novo, em alguns casos, a gente brinca aqui internamente, a captação pelo WhatsApp sai melhor do que se a gente tivesse ligado por uma híbrida, que a tecnologia não é tão rápida. Eu acho que derrubar esse tipo de preconceito que você falou, para mim, é uma das lições da pandemia. E isso que você falou, que eu falei assim, cara, por que a gente não fazia isso antes, né? A gente teve uma transformação maior. Agora, Felipe, em relação a home office, por exemplo, a gente viu muitos profissionais de imprensa trabalhando de casa e fazendo matéria de casa. Eu acredito que isso não vai continuar no grau que está hoje, né? Porque muito por conta das limitações. Mas você acredita que alguma coisa disso vai ficar para frente? Eu acho que sim, né? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que a gente não pode falar com certeza o que vai ser o futuro, porque seria um achismo muito grande, mas a gente consegue apontar algumas tendências, né? Do que eu vejo no mercado, eu vejo algumas redações que já assumiram que vão manter profissionais em home office. Aqui em Curitiba eu já vi alguns jornais nesse sentido, assim, ó, a parte da equipe nunca mais volta para o presencial. Eu já percebi isso. E ao mesmo tempo, eu acho que essa relação com a conferência é uma relação mais acessível agora, não necessariamente o home office, né? Então, antes para você fazer reunião, era um empenho gigantesco, né? Você não consegue ajeitar a agenda de ninguém, né? Eu acho que o home office nos ensinou que você consegue pegar um horário, colocar todo mundo online, de onde a pessoa estiver. Então, eu acho que os processos vão mudar, né? E eu vi uma palestra de um pessoal de uma startup aqui em Curitiba, um tempo atrás, que eu achei muito legal, que eles estavam falando que eles estavam implementando que se uma pessoa... A alternância entre o home office e o presencial, né? E eu achei um conceito que eles fizeram que eu achei genial, que era assim, se uma das pessoas que vai estar na reunião está no home office, todo mundo tem que estar na conferência, na reunião. Ninguém faz presencial. Porque daí você coloca todo mundo em igualdade de condições. Porque senão daí é sacanagem, né? A gente faz aqui 4 pessoas numa reunião física e tem uma pessoa em home office. Essa pessoa, a relação dela com as outras pessoas da empresa pode se perder, né? Então eles têm o princípio assim, não, então se alguém está em home office, todo mundo vai para suas cabines e todo mundo faz a reunião por conferência, mesmo as pessoas estando próximas fisicamente. Então eu acho que claro, a gente foi para um extremo do online, mas eu acho que a gente vai ter um híbrido que muita coisa vai acabar rolando, né? E a gente percebeu também outra coisa. Claro que é muito difícil trabalhar de casa, né? E tem muitas dificuldades, e não tô negligenciando isso, mas a gente percebeu que é possível, né? Tinha muita coisa que parecia que era impossível, a gente falou assim, não, mas com determinadas regras, com determinadas características, é possível fazer assim, né? Então acho que isso é um ponto importante. Que também está achando essas regras, né? Porque ele também virou uma coisa assim, e a pessoa está disponível toda hora. Daí é um problema que a pandemia nos gerou, né? Então também não é bem assim, porque senão você não vive, né? Você fica só em função de conferência e coisas online, né? E com relação à produtividade, vocês perceberam que continuou, aumentou, você percebeu alguma coisa nesse sentido? Aqui o feedback que a gente tem é assim, as pessoas compraram a ideia, né? Então, assim, funciona exatamente igual, em alguns casos de forma melhor. A gente não tem problema, de verdade, assim, muito francamente, a gente não tem problema de produtividade. As pessoas produzem, a gente respeita o horário, é uma coisa que a gente tenta fazer, né? Não deixar a pessoa ir, porque a gente tem muitos turnos aqui, né? A gente não deixar ir para outros turnos, mas assim, não houve queda de produtividade e em alguns casos a gente acelerou processos. Então, em alguns casos a gente tem até aceleração de produtividade. Exemplos técnicos mínimos, assim, para a gente entrar no ar, às vezes a gravação era um pouco burocrática, assim, tipo computador para a ilha do estúdio, esperava isso com o outro, gravar, você perdia uma meia hora ali, agora a gente solta no WhatsApp, em 2 minutos resolveu. Então a gente acelerou o processo, então a gente não teve problemas de produtividade com a pandemia, não. Agora, Felipe, aí em Curitiba, né, eu acho que a dinâmica da quarentena foi um pouco diferente daqui do Rio, de São Paulo, que
que parou tudo logo no começo, em março, né? Como é que vocês fizeram aí na Band News? Vocês fizeram um esquema de revezamento de profissionais e tal? Como é que funcionou essa questão aí desde o início, em março? Então, isso foi... meu cérebro mexeu muito nisso, em achar um caminho para fazer essa coisa. Justamente eu que bolei isso, né? A gente tentou achar um caminho, assim, a gente tentou pensar várias coisas, mas, assim, o que a gente fez, a gente está mantendo até agora. Então, assim, aqui no nosso trabalho, a gente não flexibilizou ainda, tá? Então, depois de muito discutir, de pensar, e aí eu tendo contato com outras pessoas também, o que a gente fez foi o seguinte: a gente não dá para ser 100% home office, porque algumas coisas eu preciso pôr no ar, eu preciso apertar o botão, então isso é impossível. O que a gente fez, a gente transformou a rádio em 2 grandes grupos, e aí a lógica é o seguinte, que daí a gente reduz o número de pessoas na rádio, no mínimo pela metade, né? E a gente tem um grupo, na verdade alterna, né? Você fica uma semana trabalhando na rádio e uma semana trabalhando em home office. Então você vai alternando, porque daí com isso a gente reduziu no mínimo em 50% a quantidade de pessoas que tem na rádio. A gente tem no máximo uma pessoa por estúdio. Então, por exemplo, quando eu tô aqui, eu tô sozinho, não tem ninguém nesse estúdio, tem uma pessoa aqui no outro estúdio e só. E quem é grupo de risco, a gente manteve 100% em home office. Então, quem tem algumas características a mais, a pessoa ficou 100% no home office. E a gente adotou isso. Era uma grande dúvida se iria funcionar ou não. Funcionou, a equipe comprou a ideia e a gente está nisso até hoje. Na rádio a gente não flexibilizou. Então, a gente está com essa dinâmica da equipe alternando entre o trabalho presencial e o remoto. Eu cheguei num ponto lá no começo, quando a gente não sabia que as coisas iam acontecer, eu cheguei num ponto que eu estava tentando que a rádio funcionasse 100% remoto, né? Mas algumas coisas, tecnicamente, é impossível, né? Rodar o satélite, colocar no ar, tem que ter alguém operando. Então, por isso que daí a gente foi para esse caminho de dividir em 2 escalas. E daí a gente teve um apoio de TI muito inteligente, de a pessoa em casa, ela consegue acessar os servidores da rádio, ela consegue colocar os áudios no computador que vai para o ar. Então, assim, remotamente, a pessoa consegue acessar tudo que ela acessaria se ela estivesse fisicamente na rádio. Quer dizer, na prática, o ouvinte sentiu um pouco, né, na ponta, a mudança por conta dessas... Cortou, eu não consegui entender a pergunta, se puder repetir. Não, desculpa, na ponta, o ouvinte sentiu um pouco, né, o ouvinte sentiu um pouco essas mudanças aí por conta desse aparato tecnológico, né? Assim, é imperceptível, de verdade, assim, ele percebe porque a gente fala no ar, né? A gente fala assim, hoje eu tô trabalhando de casa e tudo mais, mas do ponto de vista técnico é imperceptível. Por isso que para mim é bem marcante, porque uma dúvida minha era isso, né? A gente vai entregar algo diferente para o público, né? Não, a gente está entregando a mesma lógica. Então, para o público é imperceptível. Não é imperceptível por 2 coisas, porque a gente fala no ar e mesmo sendo rádio, a gente entra muito em vídeo, né, no YouTube ou na TV, aí você vê que a pessoa está em casa, né? Mas senão não gerou resultado na técnica. Felipe, você acredita que a qualidade do produto entregue, né, do conteúdo entregue, teve alguma alteração? Você acha por conta desse trabalho em home office ou não? Você acha que realmente não fez diferença nesse sentido? Não fez. A gente não tem perda técnica em hipótese alguma. Como eu falei, o meu ponto de vista é que no nosso caso, eu sei que cada empresa tem suas características, né, e tudo mais, então parece que eu estou tendo uma visão super otimista, né, mas no nosso caso, alguns processos melhoraram, alguns problemas técnicos de áudio que a gente tinha, algumas coisas funcionaram melhor com essas evoluções que a gente fez. Então, do ponto de vista técnico, não. Daqui a pouco, se vocês quiserem perguntar de conteúdo, aí eu vejo algumas outras coisas que não necessariamente é da nossa produção, mas da maneira que as pessoas estão reagindo ao momento, né? É isso, gente. Oi, Aline, fala. Oi. Não, então, eu queria saber também do Felipe quais foram mesmo as principais mudanças, né, nessa maneira de fazer jornalismo. Eu falei muito das questões técnicas até agora, né? Eu acho que eu queria falar algumas coisas de conteúdo. Eu acho, né? Eu vejo assim que a pandemia pode ser uma grande virada para
para a credibilidade do jornalismo, por vários motivos, assim, né? A gente tem várias crises que o jornalismo tem passado nos últimos anos, né, e com a ascensão das outras mídias e tudo mais, tem uma crise de credibilidade, né? Então, assim, há alguns anos já, quando liberou o polo emissor, né, quando todo mundo pode se produzir, pode colocar conteúdo na internet, a gente foi gerando bolha, foi gerando uma série de coisas e começou-se a atacar a imprensa, né? Então, assim, mas eu prefiro, o meu tio aqui tá falando diferente no WhatsApp do que a imprensa tá falando e tudo mais. E aí eu acho que a pandemia mostra a força do jornalismo bem feito, do jornalismo bem apurado, das informações sólidas e dos momentos que precisam ser mais críticos e precisam ser mostrados. Então, para mim, a pandemia traz uma valorização do jornalismo profissional bem feito, né? Mas eu ainda acho que há muito ataque, né? Então, não estou falando que isso resolveu os ataques. A gente recebe ataque todo dia aqui. Um exercício que eu sempre faço é olhar as redes sociais para ver o que as pessoas comentam nas notícias, né? Então, eu vejo que há um aumento das pessoas com informação de credibilidade, as pessoas vão atrás, como a gente tem aumento nos números de audiência e tudo mais, mas eu ainda vejo, né, a ideia da pessoa atacar quem está dando a informação do que a informação, né? Então, isso para mim a pandemia mostrou muito também, né? Quando a gente entra falando que aumentou o número de mortes ou que aconteceu alguma coisa, a gente recebe um ataque como se a culpa do número de mortos fosse de quem está noticiando. E eu acho que isso o jornalismo como todo tem passado, né? Todo mundo que eu converso tem vivido isso, né? Então, assim, claro que dói, claro que é pesado, né, os números e tudo mais, mas o papel do jornalismo é justamente esclarecer, né? Se a gente for olhar, a gente teve alguns momentos ao longo desses meses do próprio governo tentando não ocultar os dados, né? Desde a gente vê um consórcio de imprensa. Então, assim, para mim é uma força muito grande do jornalismo, mesmo ele ainda sendo muito atacado, né? Isso ainda acontece, as pessoas preferem a visão delas do que os fatos, né? Dela ataca quem está dando a informação, ela ataca a imprensa, né? Então isso ainda é um problema muito grave para mim. Mas, ô Felipe, então você acredita que, assim, essa guerra, né, que é uma guerra de versões e tal, a imprensa sai mais forte, né? Porque é uma preocupação, acho que de todos nós, nisso que você falou, não de uma perda de credibilidade, mas enfim, do nosso trabalho está sendo questionado sempre, né? Está sendo colocado em xeque sempre. O que eu acho que o nosso papel é ser questionado mesmo, mas não como se fosse parte de um lado no jogo político, né? Pelo que eu entendi da sua resposta, você acha que a gente sai mais forte desse processo pela cobertura que foi feita, é isso? No meu ponto de vista, sim, né? Eu acho que, eu não estou falando que a gente sai unânime, né? As pessoas atacam muito a imprensa, né? Mas eu acho que mostrou a força do jornalismo tradicional. E aí, por exemplo, o aumento do tempo de programação de jornalismo nas principais emissoras é um sinal disso, né? O jornalismo foi o primeiro a falar do problema da pandemia, né? Não foi o Estado, não foram as autoridades. O jornalismo falou assim, ó, pessoal, tá vindo um negócio muito forte. Então, antecipou os fatos, né? Eu vejo muita gente trabalhando muito bem com jornalismo de dados com relação à pandemia, né? Muito melhor que os dados oficiais, para a gente entender as curvas, para a gente entender onde está subindo, onde está descendo. Então, assim, se você procurar o jornalismo bem feito, você vai encontrar coisas muito boas, mas você ainda encontra o pensamento de bolha e tudo mais, e que às vezes chega no nível da loucura, né? As pessoas têm algumas afirmações muito complicadas. Então, na verdade, assim, a gente tem o bater no jornalismo, mas a gente tem o bater na verdade, né? Não vou entrar no conceito filosófico, né? Mas assim, a gente tem a crença na ciência, a gente tem uma série de coisas que a gente, como sociedade, evoluiu e mostrou que é um caminho importante, né? O que a gente está vivendo com as bolhas, com as tribos e tudo mais, está voltando para uma era tribal que a internet acaba deixando de uma forma mais expansiva, que as pessoas preferem acreditar no que convém, né? Então, daí aquilo, né? A quebra da verdade com a vinda da pós-verdade, que é uma discussão que tem muito aí. Então, acho que isso ainda vai rolar um tempo na sociedade, né? A gente está aprendendo a lidar com essas coisas, mas aqui já é assim, a gente está falando assim, ó, a gente é no meio de todas essas instituições, onde tem a ciência mostrando sua força, para mim também é uma grande valorização da ciência que a gente está vivendo, a gente tem o jornalismo mostrando sua força, então há uma guerra de forças, mas para mim, por mais que haja ataques, por mais que haja crises, o jornalista está mostrando o seu papel, esse é o meu ponto de vista. Sim, bacana. E a gente vê realmente que isso está acontecendo e é difícil combater a desinformação, né, Felipe? A gente está também enfrentando um desafio.
Por exemplo, quando falam, mas a pessoa foi para o hospital, ela tinha vários problemas de saúde, no atestado de óbito está dizendo Covid. E aí eu acho sempre muito complicado, eu questiono, são mais de 100 mil mortos, né? Não é possível que 100 mil equipes médicas, 100 mil diretores de hospitais, 100 mil pessoas estejam mentindo sobre a causa da morte de uma pessoa, né? Então eu sempre tento levantar isso nas discussões para mostrar que os profissionais têm compromisso. A gente sabe sim que existe corrupção, que existe muita coisa antiética que acontece, mas nesse caso de saúde coletiva, saúde pública, que envolve muitos setores, né? A gente não pode descredibilizar, a gente não pode minimizar esse número. A gente tem, então, muito importante realmente de combater, e é um trabalho de formiguinha até, né? Para mim, o conceito da pós-verdade, eu vejo ele cada dia mais aprofundado, né? Às vezes, para quem é mais leigo, o conceito da pós-verdade é o seguinte, né? O dicionário de Oxford, ali pós-campanha do Donald Trump, cunhou, todo ano o dicionário de Oxford cunha um termo, pós a eleição do Trump, cunhou o termo pós-verdade como termo do ano, né? E o termo ali, ele acaba exemplificando o que a gente acaba vivendo em sociedade, né? E o termo diz o seguinte, que os sentimentos que as pessoas têm acabam valendo mais do que os fatos, né? Por isso que seria pós-verdade. A gente rompeu essa barreira dos fatos, da ciência e tudo mais, do empiricamente comprovado, para o sentimento, né? O que vem depois. Isso já aconteceu em outros momentos da história, não é a primeira vez que isso acontece. Né? O tribalismo, né? Antes dos meios de comunicação de massa, a comunicação informal tem muito disso. Mas eu vejo que tudo que você falou tem a ver com pós-verdade, né? As pessoas preferem acreditar no que é mais conveniente a elas não sei se ligam ou não, mas é muito mais confortável, né? O teu sentimento valer mais do que o fato. E aí a pessoa questiona o fato, né? Porque o sentimento dela é diferente. E aí tem muitas nuances nisso, e que eu entendo que são nuances complicadas, né? Do tipo, a questão que a pessoa precisa trabalhar, como é que ela trabalha, a pessoa precisa ter grana, o auxílio emergencial demora para sair. Então, assim, é um cenário muito complexo que, claro, que o sentimento da pessoa acaba valendo mais que o fato. E, assim, se você fizer esse exercício, olha os comentários em redes sociais. No geral, está mais implícito o sentimento da pessoa do que o próprio fato, né? E a pessoa questiona o fato. Então, por isso que ela questiona a ciência, por isso que ela questiona o jornalismo e tudo mais. Como você muito bem falou, Aline, há problemas num lugar ou outro, mas assim, seria todo mundo criando um grande complô para criar uma verdade falsa, né? Não existe isso, né? Então, assim, olha os dados oficiais, olha a ciência, né? Olha o jornalismo, então é uma crise da verdade, na verdade, né? A gente está tendo algo que é maior que o próprio jornalismo. Por isso que eu, de novo, falo que isso é um momento importante para o jornalismo se mostrar como uma instituição nesse sentido. E as pessoas preferem... Para mim, outro ponto que é interessante é o seguinte, as pessoas preferem atacar o jornalismo do que atacar o coronavírus, né? O Átila, que ficou muito famoso na pandemia, né? Por passar a informação científica de uma forma fácil, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele fala assim, tá acontecendo tal problema. E as pessoas falam, o problema é a mídia que está falando sobre isso, o problema é o isolamento social. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o problema é o coronavírus, né? Ali é a raiz, né? O que a gente está tentando fazer é mostrar os fatos e resolver os problemas, né? Então, cuidado onde você está atacando, né? Isso é um momento que a gente está vivendo nesse sentido. Ô Felipe, na verdade, as pessoas querem acreditar na versão pré-estabelecida que ela já tem, né? É um pouco isso, né? Então, quer dizer, qualquer coisa que ela leia em Facebook ou em grupo de WhatsApp, ela tenta confirmar aquela tese que ela já tem, né? Mesmo que seja totalmente furada. Isso que você falou, confirmar a tese, para mim é o grande ponto, né? É isso que por bem ou por mal, que o algoritmo acaba, no momento atual que está vivendo o algoritmo, é isso, né? A gente acaba gerando bolhas na internet, né? Então, parece que todo mundo pensa igual eu, né? Eu vou dando likes em quem pensa de uma maneira muito parecida comigo, e aí quando você tem alguém que rompe isso, o problema é a pessoa, né? E aí que eu acho que o furar a bolha é importante, e eu vejo o jornalismo como uma maneira de furar a bolha. Eu acho que isso é importante, né? E aí eu não estou falando que o jornalismo tem que ser um veículo tradicional, eu não estou falando que tem que ser uma emissora de rádio, uma emissora de TV. Estou falando de jornalismo sério e bem feito, né? Tem muito jornalismo independente, muito bem feito, muita gente trabalhando com crowdfunding de uma maneira muito interessante. Eu estou colocando a instituição jornalismo, não meios tradicionais, né? Então, é uma maneira de estourar essa bolha, né? E que é fundamental nesse momento. Né? É exatamente isso que eu queria te perguntar. Qual é o desafio que você enxerga aí para o profissional de jornalismo que está atuando, que está na linha de frente? Tentar desmistificar o tempo inteiro informações incorretas, inverídicas, fake news, governo federal, enfim.
Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Eu acho que um desafio hoje é de apuração, né? Então eu vejo que em alguns lugares, não são todos, os dados são um pouco mais difíceis de você conseguir, então você tem que criar outros mecanismos de apuração, e aí acho que o jornalismo de dados tem feito muito bem isso. E eu acho que um desafio é saber lidar com ataques, né? Acho que isso faz parte, né? Em algum momento você vai receber ataques em grupo de família, né, no WhatsApp, às vezes não batem em você, mas sempre no grupo do WhatsApp tem alguém falando alguma coisa assim, mas olha lá, a imprensa tá fazendo não sei o quê. Então eu acho que tem um trabalho de saber lidar com isso, né? A gente tem conversado muito aqui, até esses dias a gente estava conversando, que é um cenário que há 5 anos não existia, né? Se for olhar esses ataques assim ao jornalismo, há 5 anos não existiam. Então, a gente saber lidar com os ataques, eu acho que é um outro ponto, né? Porque a pessoa vai, vasculha tuas redes sociais, vai ver se tem algum post que possa aparecer qualquer coisa, porque a tua camisa é de tal cor, e aí isso significa que você gosta de tal pessoa, e por isso você fez o fato. Então, eu acho que tem essa questão de saber lidar com essa crítica, né? Continuar cumprindo o seu papel, mesmo com ataques, às vezes, extremistas que aparecem, né? Sim, e é complicado, né? Fala, Lê. Não, é muito complicado para a gente quando está na linha de frente, né, de uma apuração, e tem os ataques, né, a gente já viu aos montes, né, na TV, noticiando, né, já soubemos, aqui em Petrópolis também já tivemos alguns colegas que passaram por isso. A gente acaba sendo atacado de todas as maneiras por colegas que defendem outras vertentes, né? Às vezes, não de uma maneira tão grosseira, né? Mas que, mas é jornalista, né? Aquelas piadinhas que, mas ela é jornalista. Então, como se a gente estivesse mentindo, né? E eu sempre falo sobre isso. A gente fez uma faculdade onde a gente, né, se compromete a dizer a verdade, né? Nós somos profissionais, e aí é como você fala, é o jornalismo profissional que precisa de fato, né? E é o que a gente defende, assim, enquanto produtores de conteúdo, né? Hoje a gente está com uma agência e a gente continua defendendo que a verdade seja dita da maneira mais transparente possível e no canal que for viável, né? Como eu te falei, a nossa ideia era que esses encontros ocorressem presencialmente, mas devido à pandemia a gente teve que trazer para o ambiente virtual. Mas, assim, o importante é que a gente está levando a mensagem para estudantes, para profissionais da área e, né, cumprindo o papel que a gente se propôs lá no início. E é isso. PH. Oi? Oi, meu som estava desligado, né? Não, eu acho que é isso, assim. Felipe, eu fiquei com uma dúvida aqui, a gente falando justamente sobre essa situação, não é tão nova, mas assim, de acirramento de polarização política, né? E aí eu queria recorrer de novo à tua experiência em Curitiba, de como vocês lidam com isso aí, porque assim, essa coisa dos profissionais estarem em xeque cresceu muito nesses últimos tempos, e a gente está falando muito da realidade de modo geral, de modo mais abstrato, mas isso vocês devem estar vivendo aí também nos veículos de comunicação, não só na rádio que você trabalha, mas também em todo o mercado aí. Como que está sendo essa nova experiência e como vocês estão lidando com essa situação aí? Antes da meu lidar com isso, eu acho que tem um programa que é fundamental, que acho que discute isso, que me tocou muito, me chamou muita atenção, o Conversa com o Bial, com o William Bonner, que ele fez, assim, acho que ali no auge da pandemia. Para mim é um programa que é fundamental para discutir isso que você falou, né? Ali você vê um pouco, eu diria assim, você vê o William Bonner até baqueado ali desse momento, de como ele está lidando com isso, e da força que tem que ter, né? Então acho que primeiro que ele dá essa sugestão, para quem não viu, eu acho que é um programa fundamental para assistir, para pensar essa questão do ataque, pensar uma série de coisas, né? Assim, a rádio tem uma coisa que é legal, é que as pessoas ligam muito para uma emissora de rádio, né? A gente recebe muita ligação.
E aí é uma coisa que o telefone toca, qualquer um pega, atende o telefone e tudo mais. Quando a pessoa liga aqui, a gente conversa com a pessoa, a gente vai discutir um pouco, eu acho que isso faz parte, né? Eu já atendi ligações aqui interessantíssimas, assim, para pensar, e uma das que mais tem, assim, as pessoas ligam e falam assim, pô, mas vocês falam demais do coronavírus, né? As pessoas não querem saber disso aí, né? E eu tive um embate no melhor sentido possível com uma pessoa que ligou aqui nesse sentido, eu falei assim, ó, a gente tá numa pandemia, né? Sabe o que significa uma pandemia e tudo mais? Fui falando na boa, né? E aí ele, não, mas ele, sabe, a gente não quer ver esses negócios aí, mostra outras coisas, né? Eu fui discutindo com ele informalmente Valor Notícia, ali uma série de coisas, e ele falou, pô, a última vez que a gente teve uma pandemia foi na gripe espanhola, o mundo era outro, era muito menor, então assim, é algo muito forte, né? Então, por isso que tá tendo tanta notícia e tudo mais. Então, acho que no rádio a gente tem uma vantagem que as pessoas conversam, e acho que na conversa a porrada fica menor, né? Então tem um pouco disso. Mas a gente recebe muita mensagem também, né? No WhatsApp, as pessoas participam e tal, algumas chamam muita atenção, assim, né? Aí, às vezes, aí tem algumas coisas mais complicadas. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei do lado positivo, eu vejo muita gente falando da importância, de como é importante ouvir isso. E uma coisa que eu acho legal, assim, a gente começou falando de coisas positivas, né, do ponto de vista técnico, daí falando de coisas ruins e tentar falar uma coisa positiva de volta. Uma coisa que eu tenho sentido de um ano para cá e que eu acho que para mim é um sinal que as pessoas estão amadurecendo, então para mim é um ponto positivo. No nosso WhatsApp, né, as pessoas mandam participação, né? Então eu falei, as pessoas ligam, mas mandam muita participação pro WhatsApp. Tem chegado muito, assim, mas muito, as pessoas mandarem uma fake news pra gente e perguntarem coisas do tipo assim, isso aqui é verdade? Isso aqui aconteceu? Para mim isso mostra a valorização do jornalismo, porque se a pessoa chegou alguma coisa no WhatsApp dela, ela manda pra gente, ela está encarando a gente com um ponto de vista de credibilidade, né? Então, peraí, mas se vocês falarem que é verdade, eu acredito. E isso não acontecia, tem acontecido muito. Então, eu acho que essa é uma maneira de lidar que é bem interessante, né? Ouvir o que o público está falando sempre é um bom sinal. E o que você falou ainda do como fazer para lidar, eu faço uma coisa que eu sei que muita gente não gosta, mas eu faço. Eu leio os comentários, né? Eu leio os comentários, eu leio as bolhas, eu acho que isso ajuda a gente a entender o que as pessoas estão pensando, né? Às vezes a gente tem nossa bolha como jornalista, do mundo como a gente pensa, com as pessoas próximas da gente, mas tem pessoas vivendo realidades muito diferentes. E isso não chega. Então, assim, o exercício que eu faço no fim do dia, por exemplo, eu pego os comentários que tem no nosso Facebook e eu leio praticamente todos, assim. E eu tô tentando sair da bolha, né? Eu tô tentando entender, tá, mas qual a lógica do raciocínio dessa pessoa para chegar nisso aí? Eu acho que isso também ajuda até a gente trabalhar melhor, né? Entender por que lógica, que tipo de informação tá chegando para essa pessoa e por que ela está entendendo aquilo como credível. Então, esse é um exercício ótimo, né? E nos extremistas, entender o que ele está lendo, é um pouco doído, por isso que eu falei que a gente não gosta, mas eu defendo, é um exercício que ajuda a gente, como jornalista, a entender as realidades, né? As múltiplas realidades, eu acho que isso é importante. E ajuda a gente, e assim, eu costumo dizer isso, né? A gente, antes de sair condenando, a gente tem que entender os fenômenos, até para analisar e poder, aí sim, se contrapor se for o caso, né? É um pouco isso, né? Porque se a gente não entende, é muito fácil, né? A gente também tá batendo, né? Falando assim, mas esse cara aí não sei o que, porque daí vira polarização, né? Então, acho que tem que tentar fazer a coisa rolar, né? Você comentou, Felipe, sobre a questão da audiência. Vocês tiveram um aumento significativo de audiência? A gente teve aumento significativo de audiência, principalmente no começo da pandemia. A gente teve aumento de participação, que mostra que é um sinal importante também. Então, assim, esse é um dos sinais para mim. As pessoas foram no jornalismo, eu ia falar tradicional, mas isso que eu queria falar, jornalismo profissional, né? Então, assim, as pessoas estão procurando informação, né? E é isso, se há aumento de audiência e há aumento da programação sobre coronavírus, é porque mostra que é importante discutir as coisas que estão acontecendo, né? Então, sim, aumentou e muito, né? Isso é um ponto bem interessante de se pensar, né? As pessoas procuraram um jornalista profissional para entender o que está acontecendo. E aí, falando sobre essa questão, você vê também um aumento para o mercado profissional, né? Para jornalistas que estão assistindo a gente, porque justamente por conta desses ataques e por conta da descredibilização do trabalho do jornalista, muita gente acaba desanimando, né, da profissão. Você acha que vão surgir mais vagas, assim, para a área? Eu tenho percebido um aumento, sim, assim, de ofertas e tudo mais. Você acha que tende a crescer
com esse aumento da demanda por informação? Eu acho que tem dois cenários aí, né? O cenário do mercado tradicional e um outro cenário que eu queria falar mais até. Eu vejo no mercado tradicional vagas diferentes rolando, né? Então, vaga que já na essência nasce por home office, vaga que já nasce com a pessoa tendo que dominar algumas coisas de tecnologia que antigamente não precisava. Então, eu vejo competências sendo requisitadas que a gente antes não tinha. E eu acho isso como um ponto positivo até, né? Tem uma galera aí se centenando num monte de coisa, eu acho bom. Mas mais do que isso, para mim, de novo, eu acho que é um aumento para o jornalismo profissional. Então, assim, eu acho que é errado você olhar para o mercado como o mercado tradicional. Eu acho que há espaços para o jornalismo. E aí eu acho que vale aumentar o número de iniciativas independentes, de projetos. Tem muita gente criando projetos muito legais, né? Muitos projetos saindo durante a pandemia. Então eu vejo que não necessariamente o veículo tradicional tem que trazer mais vaga, mas eu vejo que como há um espaço maior para o jornalismo, precisa de curadores de conteúdo que saibam o que estejam fazendo. E aí eu vejo uma quantidade de iniciativas gigantescas rolando, e daí seja de YouTube, seja de algo ligado a newsletter, tem umas iniciativas de newsletter sensacionais, né? A site, então assim, eu acho que esse é o novo comportamento, esse é o que muda com a pandemia, efetiva a pessoa poder criar projetos próprios, criar uma comunidade ao redor dela, e ter um jeito de se financiar por essa comunidade ao redor dela. Para mim, isso está intensificando ainda mais essa virada que a gente já vem aí, o famoso jornalismo pós-industrial, né, que a gente vem vivendo há uns 5 anos, a pandemia intensifica isso. E a gente vê também a questão dos nichos, né? Alguns nichos específicos e que ocupam o Instagram, por exemplo, as mídias sociais, e a produção de conteúdo para nichos específicos, né? Então, e existem muitos nichos, né? O jornalismo ele tem muitas vertentes, a gente pode falar sobre diversos assuntos, né? Se especializar. Então, eu acho que também tem uma oportunidade aí nesse sentido. E você também trabalha em outras áreas, né? Também dá aula de marketing, né? Publicidade, design. O que você acha que muda para essas outras áreas? Você acha que melhorou a situação? Porque assim, a gente vê que muitas empresas, né, tiveram que se adaptar para o marketing digital do dia para a noite. Assim, eu acho que o pensamento do nicho que você falou, para mim, é um ponto bem importante, né? Então, assim, a gente digitalizou mais as coisas, a gente foi mais para a internet. A internet é o lugar do nicho, a internet não é o lugar da massa, né? Você não vai ter 1 milhão de views na internet, isso é o erro, né? A internet é justamente você atingir um público muito nichado, mas você conversar, dialogar e entender muito melhor esse nicho, né? Então, eu acho que isso sim, com certeza, é um aprofundar dessa mudança que é muito importante. E daí eu acho que a publicidade, o marketing tem encarado isso também, né? Então eu preciso entender que eu preciso me comunicar com comunidades, eu preciso me comunicar com grupos, com nichos específicos, né? Então você entender isso também é legal, né? Claro que tem muita gente que já entendia isso, mas agora você teve que aprender na marra, como você mesmo disse, porque você vai entender que não funciona, né? Se você quiser fazer algo massivo na internet, não vai funcionar, você tem que atingir um determinado nicho de público e tudo mais. E eu acho que faz parte aprender na marra também, né? Tem isso. Por experiência nossa aqui, por experiência das agências, eu acho que tem isso, assim, é isso que força a gente a se mexer, né? Porque senão a gente segue com os mesmos processos, né? A mudança é muito lenta se não houver algo que impacte, né? Então, eu não necessariamente vejo como algo ruim ter que aprender de uma forma rápida essas transformações. Eu falei que tem uma ligação com startups ali no começo, tem algo em startups que se chama a metodologia ágil, né? Eu gosto muito da metodologia ágil, né? Que é justamente isso, assim, né? O nosso pensamento tradicional é fazer um planejamento de longo prazo, com as coisas muito bem especificadas e tudo mais. E a cultura da startup tem mostrado para a gente é que essa metodologia ágil vale mais, né? Então, assim, você ataca algo, você vê se funciona, se não funciona de uma maneira rápida, você ataca para outra. Então, ter essa capacidade de mudar de uma maneira rápida, eu acho que é uma lição da pandemia para qualquer uma das áreas da comunicação. Esse projeto que você está participando adotou a estratégia ágil, né? Porque a gente ficou na dúvida se colocava no ar ou não, e a gente adotou essa estratégia de marketing, que a gente falou, bom, nós vamos sentir como será, e depois a gente vê como vai readaptando e tudo mais, né? Curioso você falar isso, trazer
ferramenta, a gente pode chamar de ferramenta, estratégia, né? Tem uma ideia do movimento maker que tem a ver com isso também, né? Que o movimento maker é o movimento do faça você mesmo, né? Tem muito ligado à robótica, mas tem várias iniciativas em comunicação e tal. Eu gosto muito do movimento maker e daí atrelando a metodologia ágil, acho que daí o que você falou é perfeito. Acho que um dos princípios do movimento maker que me agrada muito e que tem muito a ver com esse momento de pandemia é assim, regra número 1 do movimento maker, faça, né? Regra número 2, aprenda. Regra número 3, aí você mexe, né? Então, acho que o que você falou é perfeito do projeto, né? Então, assim, vocês preferiram fazer, aí eu entendo o que está acontecendo, daí você faz o 2 para aprender, e aí você mexe com o bonde andando. E aí, acho que isso dá para fazer uma retomada com o que eu falei lá no começo, né? Quando eu falei do Marcelo Adnet, que o Marcelo Adnet falando da TV tradicional como um navio virando muito lento, né? Então, assim, não dá para ser esse navio virando muito lento, você tem que saber se virar muito rápido, né? Então, é o fazer, o aprender, reaprender, fazer, reaprender, reaprender. Eu acho que é muito desse momento que a gente está vivendo. Sim, e a gente teve uma resposta muito positiva já, assim, na nossa primeira. Amanhã a gente faz 3 meses do projeto Liga Live, e a primeira live a gente já teve uma resposta muito positiva. Então, a gente foi montando estratégias em cima daquela primeira, né, para melhorar, e a gente vai buscando sempre melhorar, mas a gente entende que é importante discutir a comunicação, debater, trazer esse espaço de debate para o nosso setor, porque a gente fala tanto sobre tantos outros setores, né? E a gente precisa falar sobre o nosso também, a gente precisa abrir o espaço para falar da nossa carreira, da nossa profissão, né? E assim, a gente está feliz, né? Te falei mais cedo, de ter você com a sua bagagem de curricular aqui com a gente, podendo discutir esse tema que a gente queria muito falar, que é sobre o futuro, né, do jornalismo, e também trazer esse panorama de como está até aqui com a pandemia, porque, na verdade, a gente tem que aprender a conviver com ela, né? Foi isso que a gente fez até aqui. É isso, né? Para mim, de novo, é o movimento maker, né? A gente entrou em 2020 sem saber que a gente ia ter que passar por isso, né? E aí você vai se adaptando, né? E eu acho que já tem outras fases, né? A gente já está numa outra fase. Aquela primeira fase ali de março, a gente já passou por cima. Passou por cima entre aspas, né? Assim, já está tentando criar novas metodologias e outros jeitos, entendendo essa lógica aqui, né? Então, eu acho que é muito disso, né? E aí, de novo, vantagens, né? Isso aqui que a gente está fazendo, se não fosse a pandemia, talvez não estaria fazendo, né? Eu estou em Curitiba, vocês estão no Rio de Janeiro, né? Então, talvez a gente ia olhar com preconceito e falar assim, putz, mas em vez de trazer o Felipe de Curitiba para o Rio de Janeiro, será que vale a pena colocar ele online? As pessoas não vão querer, né? A gente entendeu que é um formato de comunicação e de consumo de comunicação não só possível, como importante, né? Ficou mais global, né? Não entendi. Ficou mais global. Aproxima coisas, né? A gente entrevista pessoas que não conseguiria entrevistar, né? As fronteiras diminuíram, né? Esse é um ponto positivo. Eu queria trazer um outro tema aqui para essa conversa, e aí aproveitando que você estuda a ciência da informação, né? E a Aline falou para a gente também que você está estudando especificamente influenciadores digitais, não é isso? Sim, no meu doutorado, a minha tese de doutorado é sobre influenciadores digitais. Pois é, eu queria que você desse um panorama aqui para a gente, como é que você viu o papel dos influenciadores digitais nesse período de pandemia e como você enxerga agora, né? Que a gente está vivendo essa fase aí meio de transição ainda com pandemia, porém se adaptando a esse novo cenário, né? Como é que você enxerga o papel dessas pessoas aí? Para mim, nessa lógica que a gente falou das pessoas acreditarem o que querem ou de surgir muita gente produzindo conteúdo, o que eu defendo na minha tese é que o influenciador digital é o novo formador de opinião, né? Então, assim, nesse cenário que muita gente produz conteúdo, a gente precisa de pessoas que deem credibilidade para as coisas, de pessoas que indiquem conteúdos. E o que eu coloco na minha tese é isso, que o influenciador digital é esse novo formador de opinião. Ele tem características diferentes, né, do formador de opinião clássico e tudo mais, mas um influenciador digital para valer, ele tem que ter compromissos com uma série de coisas, né? E eu vejo aí que influenciadores digitais importantes se consolidaram durante a pandemia. E aí eu acho que o influenciador digital tem uma vantagem, principalmente no começo da pandemia, é que o influenciador digital, por essência, é alguém que trabalha com pouco equipamento, né? Ele sabia se virar sozinho, né?
E aí quem tem uma grande estrutura, por isso que se bateu mais. Então eu acho que, principalmente no começo, o influenciador digital voou solto, né? Porque assim, eu já sei fazer isso aqui, né? E aí depois, claro que todo mundo foi indo na onda e foi fazendo outras coisas. Então acho que esse é um ponto importante. Um segundo ponto eu vejo que tem a ver com influenciador, mas acho que tem mais a ver com influenciador. Eu vejo o fenômeno da live se transformando, né? Então, assim, a gente tinha audiências impressionantes lá no começo com a live, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, não tinha conteúdo novo na TV, não tinha nada. Live virou uma solução, né? As pessoas tinham milhões de visualizações. Saiu um relatório do YouPix, acho que semana passada ou retrasada, mostrando assim que a média de pessoas assistindo lives despencou de uma forma gigantesca. Então, assim, é uma fórmula que já não funciona mais. Você tem que ver que tipo de live você vai fazer, com que proposta. Então, daí aí eu acho que o influenciador que entende sua comunidade, que sabe com quem ele está falando, com quem está no nicho dele, que é aquilo que a gente falou, e ele sabe o que a comunidade dele quer e ele sabe que funciona, diferentemente de quem fez por moda, né? Então, eu acho que isso é um outro ponto. E o ponto talvez mais negativo nisso discutir é que tem influenciador, né, nesse ponto de vista legal, né, como novo formador de opinião, mas tem um influenciador que ele atrai outras comunidades que tem a ver com todos aqueles problemas que a gente falou, né, de contrapor o fato à opinião, ao fato ao sentimento. Então também infelizmente, a gente viu a ascensão de muitos influenciadores que acabam sendo propagadores de fake news, propagadores de pós-verdade. Então, não dá para ser ingênuo, né? Essas pessoas também cresceram bastante durante a pandemia, né? E aí se apropriando de alguns discursos que não têm base sólida, né? E aí é algo complicado. Com relação a influenciador, a gente tem aqui em Petrópolis, não sei se você já ouviu falar, mas a Rua Teresa, que é o maior shopping a céu aberto da América Latina, que tem diversas lojas, né? É um ponto turístico. E ela teve que realmente se adaptar também do dia para a noite, ocupar o mundo digital, né? As lojas tiveram que, as que não estavam ainda, tiveram que ir. E a gente percebeu algumas influenciadoras digitais realmente, assim, bombando, né? Fazendo propaganda dos produtos e realmente, assim, os lojistas dizem que dá retorno, né? Então, foi uma forma que eles encontraram agora na pandemia de continuar vendendo sem ser com a loja física, né? Então, também com aquela questão do custo da loja física e tudo mais, que é uma coisa também que a gente não sabe como vai ficar depois. Mas a gente vê esse papel do influenciador bem importante, sim. Do que você falou, eu acho que tem, do que você falou, acho que o que tem importante aí do teu exemplo é isso, né? Porque é um influenciador que tem uma comunidade clara, que tem um nicho claro, né? Que pode ter questão regional ou não, no teu caso tem a questão regional do exemplo que você citou, mas é isso, ele se comunica de uma outra forma. Então, por isso que o influenciador é interessante no momento da pandemia, né? Ele tem uma comunidade muito próxima dele e o influenciador tem essa capacidade de agregar e ter uma comunidade ao redor dele. Esse é o lance, né? O influenciar não é no sentido de o que pensar ou do que não pensar, é no sentido de pensamento, de mover pessoas, de ter uma comunidade. Então funciona por isso. Se você achar um influenciador que efetivamente tem relação com o teu nicho, tem relação com a tua comunidade, tem relação com a tua marca, esse influenciador potencializa, não pode ser um número, né? Então, do exemplo que você falou, se a gente pegasse, sei lá, talvez o Whindersson Nunes com milhões de seguidores, ele não ia dar o mesmo resultado do que um influenciador local que tem uma relação com aquela comunidade, com aquele público e tudo mais. Sim, com certeza. E, peraí, eu tinha uma pergunta aqui também para ponto de vista do jornalismo. Eu trabalhei numa TV local e no ano passado essa emissora ela fez uma reestruturação e ela colocou alguns repórteres com equipamento próprio. Então, com celular, tripé, o próprio repórter com uma mochilinha que ele ia para os lugares, para a pauta, substituindo não, mas complementando a equipe que era carro, cinegrafista e repórter, né? A gente tinha essa equipe, carro, cinegrafista e repórter. De repente, a gente tem um repórter que usa o próprio celular e vai de Uber para a pauta. E a gente se assustou, isso foi ano passado, 2019. Né? Então, assim, e hoje é isso, né? Hoje está todo mundo fazendo isso. Hoje ninguém, né? Ainda tem muitos profissionais, a gente também não pode questionar a qualidade técnica de uma câmera, de um cinegrafista, né? Mas virou uma coisa muito mais
normal aos olhos, né, do que era no ano passado. Para mim, isso que você falou é um pouco do que eu falei no começo, de que a gente coloca no ar aqui de uma maneira que era impensável há 5 meses atrás. Eu acho que é isso, né? Assim, já era possível, né? O que você falou assim, já era possível em 2019. Só que como o mundo estava seguindo o seu fluxo, a gente é apegado às nossas tradições, né? Eu acho que tem muita coisa que dá para discutir no que você falou, né? A gente tem que repensar, claro, emprego, né? Quantidade de postos de trabalho, né? Porque a figura do cinegrafista, tem a figura do motorista e tudo mais. Há uma transformação, que uma transformação que precisa ser pensada. Mas, do mesmo modo, pensando no conteúdo, na agilidade das coisas, já era possível a pessoa produzir ali, né? E, assim, a gente era apegado a uma coisa que, em 1980, tinha que ter um câmera, tinha que ter não sei o quê, um repórter, um motorista, porque o mundo, naquela época, permitia essas coisas. Em 2019, já daria para fazer diferente. Então, nesse sentido que eu vejo que a pandemia acelerou muita coisa, né? E o que você falou, assim, da qualidade, né, da câmera tradicional. Aí, para mim, tem um princípio de startups que eu gosto muito, que eu tenho uma ideia de startup que é assim, no começo, a startup não tem a mesma qualidade de quem faz algo de forma consolidada, mas ela está revolucionando o jeito de fazer. E em pouco tempo ela chega naquela qualidade ou ultrapassa. E eu acho que é isso, a gente está chegando nessa qualidade, ou a qualidade que a gente tinha no começo da pandemia para agora se transformou. Então, o celular permite você entrar numa emissora de TV com uma qualidade quase a ideal, daqui a pouco vai ser a ideal. Então é isso, a transformação vai acontecer, né? E, de novo, eu estou respeitando postos de trabalho, eu não estou falando que tem que mandar embora as pessoas, não é isso. Tem que ter uma outra discussão de como a gente rearranja funções e como a gente pensa trazer o câmera também para fazer outras coisas e tudo mais. Mas no sentido da transformação do conteúdo é importante, até mais ágil, né? Você vai entrar no celular ao vivo de uma maneira muito mais rápida do que você precisaria de todas essas coisas, né? Então, a mudança é uma constante, né? A pandemia acelerou mudanças para mim. E isso que você falou para mim é muito emblemático, né? Assim, já dava para fazer em 2019, mas a gente é pegado a muitas tradições e a gente tem uma aversão à mudança. Quando a gente é obrigado a mudar, aí a gente muda, né? Com pontos positivos e com pontos negativos, né? Não tô daí dourando a pílula parecer que tudo é perfeito, né? Dá muito problema e tem muitas coisas para serem pensadas, né? Mas tem coisas que a evolução é inegável, né? E como você disse, esses profissionais já estavam adaptados a essa realidade que a gente vive hoje, né? Exatamente. Ele já sabia filmar, ele já sabia fazer aquelas coisas, né? Para mim é muito louco nesse sentido, né? Ou, sei lá, para pegar um exemplo que não foi só isso, o programa do Bial que eu citei do lado do William Bonner, ele já poderia entrevistar pessoas de fora do Brasil por câmera, né? Mas por que ele tinha que ir para Nova York, né? Já dava para fazer por câmera, né? Então, assim, a gente está pegado a um jeito de ser, né? Então, essas grandes crises trazem grandes transformações, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que talvez isso seja uma das coisas que se transforme muito, né? Eu acho que talvez a gente vai conseguir falar com pessoas de uma maneira mais fácil, colocar no ar de uma maneira mais fácil, ou palestras, né? Conferências, né? Um palestrante internacional hoje já é aceito a gente colocar ele por conferência. Há 5 meses atrás não era, né? É tudo um processo, né? É tudo um processo que está começando agora, né? Por conta disso, mas assim, é o que você falou, né? As pessoas vão se adaptando, os veículos vão se adaptando, os profissionais vão se adaptando também. A mudança é constante, o aprendizado também. É isso. Felipe, eu queria trazer outro ponto aqui, porque você é professor também, né? E eu queria abordar um pouco esse lado aí, para ver assim, o que mudou nessa relação aluno-professor, o que você sentiu de mudança aí durante a pandemia? Isso é muito louco, né? Eu tomei 2 pancadas aí, uma de um lado para do outro, né? Foi muito louco, né? Eu acho que tem que se reinventar, eu acho que também está se achando algumas coisas, mas aí tem algumas coisas. Eu acho que o EAD sempre foi muito complicado, né? As pessoas sempre tiveram uma aversão ao EAD, e eu acho que tem uma coisa no EAD que é assim, você tem que ter disposição para estudar em casa, né? Então, assim, eu acho que o fato de você ir para um lugar estudar na universidade te faz te concentrar, né? Em casa tudo te atrai, né? Tem a TV, tá passando alguma coisa e tudo mais. Então sempre foi encarado como algo muito reativo. Eu acho que a gente está aprendendo que dá para tentar prestar atenção de casa. Então acho que isso é um ponto positivo. Eu ainda vejo muita gente se batendo, recebo muito feedback de aluno falando assim, eu não consigo me concentrar do mesmo jeito em casa que se eu me concentrasse presencialmente. Então acho que é uma coisa que tem que se pensar. Mas do mesmo jeito que eu falei que mudou a comunicação, eu acho que muda a educação também. Então, assim, a gente já está entendendo que algumas coisas dá para fazer online. Acho que algumas coisas ainda não dá,
Mas algumas coisas assim, tá, mas se tiver tal coisa online, funciona, né? Então eu acho que tanto do ponto de vista do professor quanto do aluno, há uma revolução com isso. Mas o que eu diria que é o mais sinto, e daí assim, é o lado mais do toque humano, pelo menos do meu jeito de dar aula e tudo mais, a gente sempre é muito próximo do aluno, a gente vê o aluno, né? Eu tô falando e eu tô vendo a reação daquele aluno na frase que eu tô falando. Eu sempre tive uma reação nesse sentido no dar aula, né? Da recepção do aluno, né? E eu sei o nome de cada aluno, isso para mim é algo que é muito importante. E com a pandemia tem uma coisa que me incomoda muito, que é a câmera desligada. Isso para mim é fogo. Assim, principalmente de manhã, né? E eu entendo, né? O aluno acabou de acordar, ele desligou a câmera ali, o Felipe. Principalmente de manhã, né? Eu entendo, o cara tá de pijama, né? Acordou e já tá direto ali, tá deitado, ele não quer se mostrar por isso. Mas para mim é muito estranho dar aula nesse sentido, porque daí desumaniza. Aí eu acho complicado, porque daí sabe, eu não sei o que a pessoa tá pensando do outro lado, né? Então eu me bati muito com isso no primeiro semestre, e daí disso que a gente falou de ter novas mudanças, e eu já estou mudando minha metodologia. Agora no segundo semestre eu já estou criando algumas aulas que eu coloco como regra que a pessoa tem que estar com a câmera ligada. Aí eu já aviso antes, então eu já falo assim, ó, pessoal, semana que vem a atividade é de tal forma, eu preciso da câmera ligada, porque senão daí não funciona, né? Então ainda a aula que é mais teórica, para a galera não reclamar, eu deixo que fiquem com a câmera desligada, mas quando são aulas mais participativas, eu falo assim, pessoal, liguem a câmera. Então, assim, eu acho que o lado humano se perde muito nisso. Então, aí indo para o lado do ponto de vista aqui do trabalho, é a mesma coisa. Tem gente que trabalha comigo que eu não vejo pessoalmente há meses, né? Então, acho que também tem um valorizar da troca humana, que isso faz falta. Acho que isso, a hora que puder voltar, vai ser algo interessante para a gente, né? Por isso que é uma mistura, né? A gente foi de um extremo para o outro, né? A troca humana tem que ter, né? Isso para mim está muito claro. Pela sua experiência como professor aí, você, como aqui no Rio, por exemplo, está tendo uma certa polêmica, principalmente na capital, né? Com relação à volta às aulas, o prefeito do Rio chegou a autorizar escolas particulares a voltarem, né, de ensino médio, enfim, e a justiça brecou, e está tendo esse debate, é uma situação que é complicada, né? Como você que dá aula aí enxerga isso? Tem possibilidade de um retorno aí em um espaço curto ou médio? A gente faz algumas pesquisas dentro da universidade, né? Então acho que nisso dá para falar um pouco mais. Eu sinto que algumas coisas os alunos não gostam, né? E eu acho que com certeza algumas coisas não funcionam, né? Algumas coisas funcionam, outras não. Então acho que tem esse olhar do aluno de falar, ó, tal coisa não funciona, mas ao mesmo tempo, pelo menos no público que eu trabalho, né? Eu acho que tem muito de público, de idade, né, de uma série de questões. No público que eu trabalho, que é universitário, de comunicação e tudo mais, eu vejo que alguém colocou ali, o Marcos Oliveira comentou que a câmera desligada é a nova forma de cabular a aula. Achei sensacional. Até me perdi, eu estava falando. Eu vejo que, no geral, do ponto de vista dos alunos universitários, no público que eu trabalho, eu vejo que eles encaram que há problemas no que a gente está tendo, mas eles entendem que é necessário ser assim, né? Então, eu vejo dessa forma, pelo menos, que os alunos estão agindo, né? Então, mas assim, tem várias questões por trás, várias questões que dá para discutir. Aqui no Paraná está se discutindo uma volta, né? O governo do estado, não em universidades, mas em ensino fundamental e ensino médio, tem discutido isso, mas assim, não consegue cravar também, né? Tinha cravado para setembro, daí já não vai ser bem assim, daí fez uma pesquisa com os pais, ainda não divulgou o resultado. Então é uma questão bastante polêmica. Se eu fosse chutar, mas daí eu estou chutando, né? E eu acho que a gente vai para um caminho de um 2020 nesse formato aí, né? Aí aparecendo vacina e tudo mais, eu acho que a coisa volta ao normal. A Aline tá no mudo agora, ela que tá cabulando a aula. Estamos escondendo aqui. Não dá nem para a gente pensar em como vai ser 2021 ainda, né? A gente está indo dia a dia, mês a mês, não dá para saber como vai ser o ano que vem, né? Não dá. E acho que na Universidade Positiva que eu trabalho tinha um posicionamento nesse sentido que eu achava bem interessante. Os informes eram quinzenais, a cada 15 dias tinha um informe de como vai ser a quinzena seguinte. Algumas pessoas reclamavam, mas eu achava inteligente, porque assim, como é que eu vou prever 2020 inteiro se eu não sei como vai ser 2020 inteiro, né? Então a coisa se transforma muito rápido, né?
Sim. Vai ter que ser mesmo nesse esquema para todos os setores, né? Tanto educação, quanto jornalismo, quanto marketing. A gente vai ter que usar a estratégia ágil aí para conseguir, né, vendo o que a gente vai fazer. Mas, bom, de qualquer maneira, a gente já sabe que o jornalismo pode se fortalecer, né, pós-pandemia. Isso é uma coisa que a gente já está vendo, né? Você trouxe aqui para a gente essa questão do aumento da audiência muito positiva, né? De pessoas também consultando a rádio, também achei isso muito bom, muito positivo. Sinal que a gente está voltando, né? De uma maneira melhor, talvez, né? Voltando, mas de uma maneira melhor. Bom, e aí a gente tem uns recadinhos aqui também, já para finalizar, né? Bom, a gente tinha pergunta aqui também sobre como você acha que serão os próximos semestres. Você acha que vai ser essa maneira híbrida mesmo de conteúdo online e físico, né? De novo, é difícil, né? Eu acho que um ponto de virada, meu ponto de vista, a vacina deve ser um ponto de virada, no sentido de uma hora que a vacina for ampla, né? Não um teste e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter um ponto de virada, mas sem sombra de dúvidas, eu gosto de algumas pessoas que falam que aquele mundo que existia em março de 2020 não existe mais, né? Quando a gente voltar, vai ser diferente, né? Tanto na comunicação quanto na educação, né? Uma discussão que a gente tem na própria educação é isso, né? Como é que a gente vai dar aula na volta, né? A pessoa às vezes demorava 1 hora para chegar lá, ela pode estar vendo em casa, né? Então, assim, aquele mundo de março de 2020 não existe mais. As coisas vão ser diferentes. Isso, o que eu acho dos próximos semestres, eu acho isso. Aquele mundo não existia mais, as coisas vão ser diferentes. Eu acho que não vai ser tão extremado como está agora, mas para mim vai começar a se misturar muita coisa, mudanças acontecendo sem sombra de dúvidas. Bacana, Felipe. A gente já passou aí de 1 hora de conversa, o tempo voou, né? O bate-papo foi bom pra caramba. A gente precisa encerrar aqui, te agradecendo muito pela participação, principalmente pela correria que acabou tendo, mas valeu demais o papo aqui pra gente. A gente tem que agradecer a Kátia Brambati, diretora da Abrage, que indicou o Felipe também para falar com a gente. E a gente aproveita também para falar sobre o 15º Congresso de Jornalismo Investigativo da Abrage, que está com as inscrições abertas. Neste ano, o congresso também será diferente, né? Vai ser online por conta da pandemia e vai ser gratuito, então é uma oportunidade para todo mundo participar. Quem quiser pode fazer doações para a Abrage. A gente vai mostrar aqui o site da Abrage, também vamos divulgar nas nossas mídias sociais. E eu já estou inscrito, fazer propaganda aí gratuita para o congresso, é um dos principais congressos que a gente tem na nossa área, já estou inscrito, participarei. Para o Domingo de Dados também, né, Felipe? A gente também vai divulgar aqui o Domingo de Dados. Legal, boa. Bacana, eu queria aproveitar também para agradecer ao Felipe aí por a presença qualificadíssima aqui na discussão do nosso programa. Obrigado aí pela disponibilidade, por tirar essa hora para conversar com a gente. E é isso, né? Caminhamos para o final. A gente agradece a Kátia também ter indicado o Felipe pela disponibilidade. O papo foi ótimo. E a gente promete voltar aí daqui a 15 dias, né? Com mais uma Liga Live, projeto que está quinzenal agora. Agradecendo a todo mundo que acompanhou pela audiência aí. Felipe, abraço, obrigado, cara. Eu que agradeço, foi super legal. Às vezes a gente fala de muita coisa, mas não fala da própria profissão, né? Então acho que 1 hora aí da gente discutindo a gente mesmo sempre é interessante. Adorei o bate-papo, obrigado pelo convite, pelo Tabela Kátia também, que é grande parceiraça, indicou, então estou à disposição aí quando precisarem, é só chamar. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima. Tchau, gente.